This is Arsenal. Contra-ataque, Martinelli passou, a bola é pro Martinelli, sobrou, Saka! Gol! Do Arsenal! Fala, Gunner! Do it, I'm upset. When I lose the small side of games, I'm upset. Maybe we'll have a good surprise for you. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos meus amigos, minhas amigas, torcedores e secadores do Arsenal. Esse é o Fala Gunner, temporada 2, episódio 1, muita coisa nova vindo por aí, aos poucos a gente vai contando as novidades. Eu sou o Sérgio Kindzorek e vamos falar muito sobre a vitória do Arsenal sobre o Southampton por 3-1 com os meus amigos, Paulo Moacir. Fala, Paulo. Fala, Sérgio. Prazer falar aqui para os nossos Gunners, né, sobre essa grande vitória do Arsenal. E o grande Thiago da Mulakis, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estamos de volta, né, com o podcast. Tem um tempinho já, mas legal a gente voltar. Bacana ter esse papo aqui com os torcedores brasileiros do Arsenal. Amigos, grande vitória do Arsenal, grande, a gente vai discutir se foi mesmo. Mas antes, vamos falar sobre o Ramsdale. Nosso goleiro anterior fez a sua transferência definitiva para o Southampton, voltou agora para casa do Arsenal. Paulo, você chorou quando ele, com aquela emocionada torcida Gunner, reverenciando o Ramsdale? Olha, Sérgio, não só eu chorei, como o próprio Ramsdale chorou também, né? No aquecimento, ali antes da bola rolar, a torcida do Arsenal ovacionou, né? Quando ele subiu ali no gramado, ele foi às lágrimas, porque realmente foi uma história muito curta, mas uma história de amor, eu diria, entre Ramsdale e a torcida do Arsenal, inclusive os torcedores aqui no Brasil também, quase uma unanimidade. Acho que muito mais pelo carisma que ele tem, pelo personagem que ele se tornou ao chegar no Arsenal, muito mais do que o goleiro. O goleiro também foi um bom goleiro, né, no Arsenal, e quando o Raya chegou, eu confesso para vocês que eu não gostei, achei que não era necessária a mudança, eu estava muito satisfeito com o Ramsdale depois das 2 primeiras temporadas que ele teve como titular dos Gunners. Mas aí, aos poucos, o Raya também foi conquistando o nosso coração, mostrando que o Ramsdale não era tudo aquilo que a gente imaginava que ele era, que tinha como melhorar e que o Arteta estava certo, né, em fazer essa troca. E acho que nesse início de temporada a gente está vendo isso se confirmar com essas atuações espetaculares do David Raya, que já garantiu pontos para o Arsenal com certeza nesse início de campeonato. E também na Champions League, né, com aquela defesa no pênalti espetacular. Mas o Ramsdale, que é o tópico aqui, eu acho que ele fez uma escolha. Inclusive, ele deu uma entrevista essa semana falando que ele preferiu jogar num time tendo minutos do que ser campeão da Premier League estando sentado no banco de reservas, né? Ele ainda falou que o Jääskeläinen, goleiro folclórico aí do futebol inglês, ficou muitos anos no Bolton. Ele disse que o Jääskeläinen era o ídolo dele quando ele estava crescendo, e o Jääskeläinen foi um cara que nunca conquistou um título importante, mas que ficou por anos como goleiro titular do Bolton e fez história no clube e tudo, se tornou uma lenda do clube. E eu acho que ele tem esse projeto, né, esse plano de carreira para ele quer ser titular, não importa em qual time seja, ele quer jogar. E eu acho válido. Eu sei que eu entendo alguns goleiros preferem estar num time grande que vai brigar por título todo ano, mesmo não estando em campo. No caso dele, ele preferiu o outro caminho, né? O outro caminho, e a gente nem sabe se o Ramsdale vai estar na Premier League na temporada que vem, que seria trágico, né? O cara sai de um time que está brigando para ganhar o campeonato e vai para um que está brigando para não cair. Então eu espero até que o Southampton fique muito pelo Ramsdale, né? Eu acho que ele merece jogar a Premier League. E acredito também que se ele cair, que se o Southampton cair, o Ramsdale vai conseguir outro clube depois para jogar na Premier League. Porque nível ele tem, com certeza. Podia inclusive estar ainda no Big Six aí. Para mim ele é mais goleiro que o Onana, por exemplo. Então fiquei triste, mas tive algumas lágrimas saíram ali dos meus olhos ao vê-lo jogando contra o Arsenal, né? No Emirates, foi bem estranho. Mas fico feliz porque ele tá feliz, né? É o que ele queria.
Eu não julgo também, eu não julgo a decisão do Ramsdale. Eu lembrei agora que eu tive um chefe, e quando alguém ia sair do jornal e tal, ele falava assim, você tem que fazer uma escolha, você prefere ser cabeça de formiga ou rabo de elefante? O Ramsdale preferiu ser cabeça de formiga, e tá certíssimo. É uma opção totalmente válida. Vamos que vamos. Falei do jogo, falei que mais uma grande vitória do Arsenal, mas não sei se foi tão grande, né? Segundo jogo seguido em casa, contra uma equipe que está lutando para não cair, isso é importante. Paulo, você achou que foi um grande jogo? Nem tanto. Então, não foi um grande jogo, foi uma grande reação, eu diria, e mostra mais uma vez a personalidade que esse elenco tem, que esse time tem. É uma mentalidade realmente muito vencedora, mas eu confesso pra vocês que ontem, se a gente fizesse aqui um palpitão pra ver quem ia acertar o placar, eu ia colocar 6-0 pro Arsenal, porque era um time que tinha um saldo de gols de 12 contra um time que tinha um saldo de menos 12, né? Então eram completos opostos, Arsenal e Southampton, nesse momento da temporada. E eu tava esperando realmente uma goleada. Mas a história se repete, quer dizer, não se repetiu exatamente igual ao jogo do Leicester, que a gente abriu 2-0, tomou um empate e só foi vencer já depois dos 90 minutos, que a gente fez o gol com o Trossard, quer dizer, o gol contra, né, do NDD, que depois também o quarto gol. Dessa vez a história se desenhou um pouco diferente, mas com o mesmo grau de sofrimento, eu diria. Dessa vez um 0-0 no primeiro tempo, em que a gente teve posse de bola, dominou o jogo, não deixou o Southampton jogar, mas também não criou as chances que a gente criou na partida contra o Leicester, né? Contra o Leicester, o goleiro do Leicester parecia o Buffon no auge, fazendo defesas espetaculares. E dessa vez a gente não exigiu tanto do Ramsdale no primeiro tempo. A gente conseguia trocar passes, atacar bastante, mas não conseguia chegar ali no terço final para definir. E isso me preocupou, né? Terminar o primeiro tempo com 0-0. A gente sabe como a Premier League é traiçoeira, né? Principalmente esses jogos em casa contra times pequenos, a gente já viu que o Arsenal costuma vacilar, ou costumava. E aí, na volta do intervalo, já tomamos um gol com 10 minutos. E eu realmente fiquei assim, cara, agora complicou. Acho que a gente não vai ter tempo pra virar isso aí, não. Só que aí foi muito rápido, né? A reação, o gol do Havertz, se eu não me engano, 3 minutos depois, ou 4 minutos depois do gol do Southampton, e esse gol acordou o Arsenal, né? Foi até uma coisa que eu falei com o Thiago no privado, ele inclusive me falou, né? O gol do Southampton acordou o Arsenal, porque até então a gente estava talvez naquela situação ali de, acho que vou ganhar o jogo a qualquer momento, porque tá jogando contra um time que tá brigando lá embaixo, e o tempo foi passando, a gente tomou o gol, e aí depois o gol do Havertz realmente fez com que o Arsenal acordasse, mas foi um time diferente que entrou em campo com algumas mudanças, né? O Partey na lateral direita, ele já tinha atuado nessa posição na temporada passada, se não me engano, no início o Arteta testou o Partey como lateral direito, já que o Timber tinha sentido no jogo contra o PSG e saiu no intervalo, né? Não estava pronto fisicamente para o jogo de hoje. E além do Partey, a gente teve a estreia como titular do Sterling pela esquerda e o Gabriel Jesus ganhando oportunidade também como titular no comando do ataque. E não foram bem o Sterling e o Gabriel Jesus, mais uma vez. E foi isso, uma das coisas que fizeram com que a gente terminasse o primeiro tempo com 0 no placar, né? E aí, depois do gol do Havertz, o Arteta vem com a tripla substituição. Colocando o Martinelli, colocou o Merino e colocou... Me ajuda aí, Thiago. Ele colocou mais alguém no... Ele colocou eu tenho aqui na... Troçar. Isso, o Trossard, né? Não podia ter esquecido do Trossard, porque ele tem sido realmente muito importante nesse início de temporada. E a tripla substituição mudou completamente o time, que aí a partir daí sim começou a jogar. Fez o segundo, o terceiro e poderia ter feito até mais. Thiago quer complementar? O que você achou do jogo? Você achou que fez sentido? Porque isso que o Paulo falou, que esse domínio que a gente teve, ou, aliás, que a gente não teve, o Arteta viu um pouco diferente, né? A gente pode até tentar colocar algumas falas aí do Arteta, mas rapidamente, o que ele falou? Ele falou, no primeiro tempo, abre aspas para o Arteta, tá? No primeiro tempo, achei que fomos excepcionais. A quantidade de domínio que tivemos é inacreditável que não marcamos um gol. Realmente, se você for ver, ao total foram 29 arremates do Arsenal, ao total, né? Primeiro e segundo tempo.
O que aconteceu? Por que não se converteu em gols, como o Arteta falou que é inacreditável? Acha que tem alguma razão? Apontaria só o Gabriel Jesus, que está numa draga, ou não? Antes de eu comentar isso, eu só queria fazer um adendo rapidinho do assunto do Ramsdale. É bem rápido. Eu só ia dizer o seguinte: olha a diferença que foi a saída dele para do Martinez. Observem a diferença de comportamento, né? Como deve ser a saída de um clube. É só isso, né? O povo vai entender. O comportamento do Martinez fez a torcida do Arsenal odiar ele, né? E o Ramsdale, pelo contrário, foi ovacionado hoje. Martinez é um personagem, né? É um goleiro personagem também. Né? É. Mas sim, voltando ao tópico. Inclusive peguei aqui, me deu curiosidade, eu fui olhar aqui os stats do primeiro tempo isolado. O Arsenal ficou com 69% de posse, teve 1.15 de XG, né, de gols esperados, 14 chutes, só que só um no alvo, só um dos 14, e uma grande chance. Em termos de controle, realmente o Arsenal teve controle. Agora, a qualidade do controle é que não foi lá essas coisas, né? E aí eu acho que realmente passa muito pelos nomes que estavam em campo, porque não é nem uma questão de dizer, esses jogadores são ruins, porque não é o caso, mas o Sterling teve a primeira partida como titular num jogo mais competitivo, né? Porque ele tinha sido titular contra o Bolton, não conta muito. E o Gabriel Jesus também não tem tido chances como titular, então, assim, são jogadores que não estão no mesmo ritmo que os seus colegas, né? Então, e com certeza, quando você mexe muito no time, que foi o caso, sempre tem uma questão, precisa de um tempo ali de jogadores para eles se entrosarem e tal. A gente nunca pode esperar que seja a mesma coisa, né? Gente, vocês estão aqui metendo pau aqui no Gabriel Jesus, coitado. Mas vou falar, ele foi titular pela primeira vez, se a gente for contar só jogos da Premier League, nos últimos 12 jogos. E eu vou confessar, né, como Gunnar, que eu tinha uma certa esperança que ele ia ter um desempenho melhor. E a gente sabe que ele não é aquele centroavante, metedor de gol tipo Haaland, e sim aquele avançado trabalhador que tem aquela disponibilidade. E no começo do Arsenal, com a trajetória dele no Arsenal, ele foi bem. Não só metendo gol, como ajudando bastante na distribuição. Vocês acharam que deu uma... Ele caiu, assim, ele teve a lesão, e depois que ele voltou da lesão, parece que não tá indo, né? Não tá indo. O que você acha, Thiago? Eu acho que ele tá claramente com um problema de que ele tá precisando fazer gol, e você vê que, inclusive foi alguém que eu li no Twitter chamando a atenção pra isso, e eu concordo 100%, é que antes a gente já sabia que ele não ia fazer muitos gols, mas ele fazia os seus companheiros de time fazerem gols. Ele tomava boas decisões, criava espaço, e agora você vê que a tomada de decisão dele pode até não ser consciente, mas toda tomada de decisão dele gira em torno dele fazer o gol. E aí acaba que ele não faz bem nem uma coisa nem outra, porque ele não é um fazedor de gols nato, e tá ansioso para fazer o gol, então isso piora ainda mais a situação, e aí como ele tá com esse intuito de fazer gol, ele também não trabalha para os companheiros fazerem gol. A impressão que me passa é essa, não sei vocês. Eu acho que o Gabriel, eu também tinha muita esperança de que ele desse certo no Arsenal. Ele, inclusive, quando foi contratado, ele deixou bem claro que queria ser, né, um camisa 9, não mais aquele jogador que caía pelas pontas, de só habilidade e velocidade, mas um cara realmente fazedor de gols. Mas desde que ele chegou no Arsenal, eu nem diria que, assim, a gente já percebeu claramente que fazer gol não é a especialidade dele, mas ele faz os seus golzinhos. Só que o grande problema do Gabriel Jesus é a parte física, né? Na pré-temporada a gente viu o Arteta falar que ele estava voando fisicamente, e aí antes da temporada começar ele se machuca de novo, perde os primeiros jogos, e isso é uma história que se repete na carreira dele frequentemente, né? É muito triste porque, além de ser um brasileiro, é um cara que a gente sabe do potencial e, infelizmente, ele não alcançou, talvez, o potencial que a gente imaginava para ele no futebol europeu. Eu não tô aqui... Você até falou que a gente tá metendo pau, mas eu sei que é brincadeira, mas, assim... É porque eu queria muito chegar aqui para você e falar, pô, o Gabriel Jesus é um suprassumo, é um craque, é um cara que vai nos dar o título no final da temporada, e ele não é esse cara, entendeu? Ele Haaland. Exatamente. Desculpa, Haaland, temos o Gabriel Jesus. Você veja que o City trocou, vamos dizer assim, o Gabriel Jesus pelo Haaland, e olha a diferença que existe, né? Acho que nem tem comparação em termos de entrega de gols, que talvez fosse a função
do Gabriel lá também no City em certo momento. Então, ele não é o cara que um time precisa para ganhar a Premier League. Talvez o Gabriel Jesus fosse um grande jogador para outras equipes. Por exemplo, o Newcastle da vida, ou os times que estão ali no meio de tabela. Pera mas eu aí, digo, uma pergunta. Diga, assim, do top 10 para cima, né? Eu acho que o Gabriel teria um papel mais fundamental do que ele tem no Arsenal, tá? O Newcastle tem o Isaac. Você trocaria o Isaac pelo Gabriel Jesus? Também não. E muito também pela questão física, né? Eu acho que o Isaac tá mais disponível do que o Gabriel, eu digo a longo prazo, né? Pode ser até que o Isaac esteja machucado agora e eu esteja falando isso, mas eu acho que a longo prazo o Isaac já entregou mais pro Newcastle do que o próprio Gabriel entregou pro Arsenal, eu acredito. Dois pontos aqui sobre o Gabriel que eu queria trazer, que me ocorreram. Primeiro, essa afobação dele em querer fazer o gol, em querer ele resolver. Eu lembro que ele teve isso na seleção também, né? Ele foi muito cobrado, injustamente cobrado, inclusive, porque a seleção do Tite não era para ele ser o fazedor de gol. E ele foi muito cobrado, foi duramente cobrado. E você via que ele tinha um nervosismo por querer resolver. Vocês acham que esse nervosismo tá voltando e tá atrapalhando? E outra questão, já para passar para vocês também. Ele lembrou um pouco o Roberto Firmino, o Bob, do Liverpool. Ele ia fazer seus gols, com certeza era um baita centroavante, mas ele não era o 9 característico. Muitas vezes ele fazia até um papel de 10, e quem fazia os gols eram principalmente o Salah e o Mané. Vocês não acham que o esquema tático do Arteta, de repente, se ele quiser ter o Gabriel mais à frente, e não o Havertz, a gente vai falar disso depois, mas não tanto o Havertz, uma opção do Gabriel como titular, não poderia ter um outro protagonista para centroavante ali, para fazer o gol, né? Então o Gabriel virar um falso 9 ou um 10. Fala, Thiago, o que você acha? Viajei? Não. Mas, inclusive, eu ia até comentar isso depois, mas a gente migrou para o 4-4-2 agora, né? Depois com a lesão do Odegaard. E se você for ver, inclusive, no mapa de calor, onde os jogadores estiveram na maior parte do tempo, fica bem claro que é um 4-4-2. Então era o Gabriel Jesus mais pela esquerda e o Havertz mais pela direita. Então, nesse ponto, assim, acho que até tá bem de acordo com o que seria interessante para ele, né? Inclusive tendo o Havertz, que é uma referência física para fazer um pivô para ele, alguma coisa assim. Mas é que eu acho que... Eu não sei, eu tenho a impressão de que é uma situação irreversível. Eu acho que ele, como atacante, realmente não vai dar certo, não importa. Eu acho, inclusive, que nos últimos tempos as melhores atuações que ele teve pelo Arsenal foi jogando pela ponta. Eu me lembro, a última que eu me lembro, assim, de ter me marcado, assim, que ele jogou muito, foi contra o City, se eu não me engano, que o Saka tava machucado e ele jogou na ponta direita. Não foi? Se eu tiver maluco, vocês me falam aí, mas eu acho que aconteceu isso. Eu lembro, aconteceu e foi bem mesmo. Mas na ponta direita, você acha que ele resolve mesmo? Bom, aí é sacanagem comparar com o Saka, né? Mas fora isso, você acha, Paulo, que ele tá com uma ansiedade além da ponta? Igual ele tava na pós-Copa do Mundo, né? Sim, a ansiedade ela atrapalha, a pressão por gols atrapalha, porque às vezes ele acaba se cobrando por algo que ele talvez nem seja capaz de fazer, né? Fazer gols em sequência, muitos gols todo jogo, ele acaba talvez se cobrando muito por isso, porque também existe a competição e hoje o Havertz tem sido esse cara que tá fazendo pelo menos um gol por jogo, e com o Havertz indo bem desse jeito, é muito difícil que o Gabriel tenha uma oportunidade, uma sequência, né, principalmente de titular na equipe. Vai ter que ser aquele cara... Claro que assim, se a gente for comparar com a temporada passada, a gente teve um ganho... Tudo bem que o Havertz demorou para engrenar, né? Por isso que eu digo que agora tá melhor, porque antes a gente tinha um Nketiah como uma segunda opção e hoje a gente tem o Gabriel Jesus. Então houve um upgrade nessa questão. Porque hoje, se o Havertz se machucar, a gente ainda tem um cara que é bom jogador, é ótimo jogador, o Gabriel Jesus. E eu acho que quando ele tiver uma sequência de jogos, no caso de uma lesão, e eu espero que ela não aconteça, mas nesse caso aí, se ele tiver essa sequência de 4, 5 jogos como titular, aí pode ser que ele volte a atuar bem, né? Eu acho que o grande problema dele agora, nesse momento, é a parte física, é a confiança e também o entrosamento ali com o time. Várias questões que juntas fazem com que ele não esteja performando do jeito que a gente queria que ele estivesse. Isso vale pro Sterling também.
Eu quero só fazer um comentário final assim, sobre essa questão. A gente viu que nos últimos anos o Arsenal tá com a postura que em inglês o povo fala ruthless, né? Que a tradução direta é impiedosa, mas é uma palavra forte demais. Mas tá. O Arsenal não tá de moleza com os jogadores. Então você vê, o jogador começa a performar um pouco abaixo do esperado, ou pinta a oportunidade de trazer alguém melhor, o cara vai ser substituído. É meio que a mentalidade do Real Madrid, assim, dos maiores clubes. E nesse ponto eu acho que o Arteta fez um serviço sensacional ao Arsenal de mudar essa mentalidade, porque a gente tinha muito uma visão meio solidária quase com os jogadores, né? Do tipo, você não tá jogando nada, mas fica aí. Uma hora você joga, né? Uma hora você vai jogar e vai fazer valer sua estadia. E não tá assim. E aí eu acho que o que vai acontecer com o Gabriel Jesus é o que aconteceu com o Nketiah. Quando a gente teve uma época que a gente tinha o Gabriel Jesus como titular, jogando muito melhor do que o Nketiah, mas o Nketiah rivalizava ali com ele, tinha umas partidas que entrava muito bem, e nessa época tava tudo bem. Aí chegou o Havertz, começou a jogar muito melhor do que os dois, e o Nketiah já foi embora. Agora o Gabriel Jesus já não tá jogando tudo isso, ele vai embora também. É uma questão de tempo. Nessa janela, o Arsenal pensou na possibilidade de contratar o Šeško do Leipzig, acabou não dando certo, mas você vê que existiu uma intenção de contratar um atacante com um perfil mais matador. Então eu acho que é só uma questão de tempo até aparecer alguém no mercado, ou aparecer alguém querendo comprar o Gabriel Jesus e simplesmente acelerar a saída, né? E foi exatamente o que o Arteta fez com o Ramsdale, né? É exatamente essa a questão. E a gente pode voltar até lá no início do trabalho dele com o Ozil, que até o Arteta chegar era um cara unânime no Arsenal, que a gente reclamava porque é um jogador muito craque, mas que é muito preguiçoso e que não estava se doando em campo. E aí quando o Arteta chegou, não tem essa, né? Pode ser eu acredito até que se fosse o Henry, tá? Não que o Henry fosse preguiçoso em algum momento da carreira dele, mas se até o Henry chegasse nesse nível aí de não estar performando, era capaz do Arteta fazer isso também. Alba também. Paulo, toma cuidado, você tá entrando num assunto muito delicado. Eu não deveria nem tocar no nome do Henry aqui, Exato, né? Desculpa, exato. pessoal, desculpa. Se a audiência estivesse ao vivo aqui, eu já estaria vendo aqui uma metade dando um caneta. Pois é. Mas vocês puxaram um tópico bom, porque assim, é mérito do Arteta, porque fazer isso sem perder o grupo. Né? Porque a gente sabe que verdade. Hoje o técnico é muito, além de ser um técnico, um cara que sabe de futebol, ele tem que saber de relacionamento. Né? Uhum. E então fazer isso sem perder o grupo, acho que é uma das virtudes do nosso maravilhoso Arteta. Só para encerrar sobre o Gabriel, vamos já passar para o próximo tópico, mas ele teve uma sondagem do Palmeiras, né, para voltar, né, o Gabriel que foi revelado pelo Palmeiras, e o Arteta teria vetado. Então, assim, realmente o Arteta conta com o Gabriel, a gente já falou, eu fiquei brincando que a gente estava metendo pau nele, é um grande jogador, compõe o elenco maravilhosamente bem, pode voltar a ser titular, inclusive, não seria nenhum absurdo, mas o Palmeiras tentou repatriar aí o Gabriel para a disputa do Super Mundial, né, do Mundial aí que o Palmeiras vai disputar, e não rolou. O Arteta falou, de jeito nenhum, Gabriel é meu. Vamos para o próximo tópico. Antes da gente falar do nosso Saka, que tem muita coisa para a gente falar, vamos começar do pior para o melhor? Vamos falar do Partey. O Partey, faz algum tempo que a gente não morre de amores pelo Partey como volante. Ele jogou, e não foi a primeira vez, ele jogou como lateral direito. Queria saber o que vocês têm para me falar sobre o Partey como lateral, e principalmente, eu já vou deixar até a primeira questão. Atrapalhou o Saka no primeiro tempo? Thiago, você acha que atrapalhar o Saka é demais ou ele não comprometeu? Acho que não é demais não, acho que ele realmente atrapalhou. E, assim, Partey de lateral direito, o que eu posso dizer é que não existe, né? Na temporada passada, quando o Arteta fez esse experimento, deu errado, hoje deu errado de novo. Inclusive, na partida contra o Paris Saint-Germain, muitos torcedores disseram que foi a melhor atuação dele pelo Arsenal, talvez na história toda do Arsenal, ou pelo menos em muito tempo. E aí ele sai de uma atuação dessa para uma atuação bem fraca na lateral. E eu acho que um dos principais motivos pelos quais o torcedor já não morre de amores por ele é o fato de que ele fisicamente parece ter decaído, né? Ele já não tem mais muito arranque, ele já tá parecendo que tá numa fase da carreira em que ele tá perdendo o vigor físico, e aí quando você joga de lateral você precisa do vigor físico. E aí você vê assim que tanto ele não tem o costume como diz, o cacuete de lateral, porque ele não fez uma jogada de ultrapassagem que eu me lembre. Não, acho que ele fez uma.
mas ele não fez o que tanto o White quanto o Timber, quanto até o Calafiori jogando de lateral direito contra o Paris Saint-Germain, até o Calafiori ali com o pé todo torto, fez jogada de ultrapassagem e o Partey não estava fazendo. Então, assim, realmente o Saka ficou meio sozinho ali, ele já não tem o Odegaard para trocar passe com ele. Então, realmente, inclusive isso até acho que valoriza o Saka, né? Porque ele continua fazendo, né, sendo absurdamente importante mesmo com as condições todas erradas ali. E vamos torcer para que alguém volte, né, para lateral direita ali, porque continuar com o Partey ali é sofrível. Fala, Paulo. Então, eu acho que o Partey, na verdade, ele quebrou um galho, né? Vamos ser bem sinceros, o Timber não pôde ir pro jogo, o Ben White também não tá em condições, então o Partey teve que ir ali quebrar um galho na lateral. Como o Thiago falou, ele já não tinha dado certo o experimento do Arteta no início da temporada passada. E dessa vez, assim, eu não acho que ele comprometeu. Claro que não tem como a gente cobrar que a ligação dele com o Saka seja a mesma que com o Ben White, por exemplo, que já estão ali muito entrosados, né, e adaptados a essa função. O próprio Timber também, que já tem jogado mais por ali e tem mais o cacoete de lateral do que o próprio Partey. Mas assim, eu lembro que no jogo contra o Aston Villa a gente fez uma transmissão no nosso canal do YouTube, né, transmissão ao vivo do jogo, e a gente reclamou bastante do Partey no jogo, falou que ele estava lento e tudo. E eu vi muita gente no Twitter e em outras redes falando muito bem do Partey. E eu comecei a questionar o meu conhecimento de futebol, né? Comecei a achar que eu estava maluco e tal, que eu estava vendo outro jogo. E agora o Arteta falou nessa semana que o Partey nunca chegou numa temporada tão bem fisicamente quanto nessa, né? Destacou bastante a parte física, falou que ele fez uma ótima pré-temporada e por isso chega voando fisicamente para essa temporada agora. E muita gente realmente falando muito bem do Partey. Inclusive o Arsenal parece que já iniciou conversas para renovação de contrato dele, porque o Arteta já deixou claro que gosta muito do jogador. Então eu decidi parar de criticar o Partey, até para não acharem que eu não sei de futebol. Porque, assim, não é um jogador que me agrada em alguns aspectos, mas ele tem também suas qualidades ali. Eu acho que no meio-campo, fazendo ali a dupla de volantes com o Rice, eu acho que é uma dupla forte. E não é um Gilberto Silva e Vieira, mas é um Declan Rice e um Thomas Partey, né? Então eu acho que ele vai continuar sendo titular da equipe, mas na dele, né? Acho que a gente tem que insistir no Partey, mas na dele, não inventar. Eu sei que hoje foi uma questão mais de necessidade, né? Não tinha outro ali para colocar no lateral. Quer dizer, o Tomiyasu entrou no segundo tempo no lugar dele, mas voltava de lesão. Então tinha que ir com o Partey mesmo, não tinha jeito não. Eu tenho uma opinião sobre isso. Vou passar para o Thiago, e é que o Partey é a mesma. Não vou falar a mesma história do Gabriel Jesus. Primeiro, o Partey tem 31 anos, não é. Hoje em dia, 31 anos não é mais o 31 anos de 10 anos atrás. Mas também não é um garoto, né? E teve alguns problemas de lesão, acho que isso compromete. Ao mesmo tempo é isso, o Partey não é titular, né? Talvez, acho que o sonho do Gunnar é Rice, Merino e Ode, certo? E o Odegaard na frente. Eu imagino que esse seja o trio perfeito. Thiago, o que você pode complementar aí? Eu tô falando nesse sentido, você acha que é por aí? Eu ia falar exatamente o que você falou. Eu acho que é uma questão de tempo até o Partey ir pro banco e o Merino assumir a titularidade. Inclusive eu vi eu não tenho como verificar a informação, mas eu vi povo comentando sobre isso no Twitter que o que se fala é que quem tem acesso aos treinos lá é de que o Merino tá treinando que nem um animal e que todo mundo tem certeza de que no momento em que ele entrar no time titular ele não sai mais. E eu acho que vai ser por aí mesmo. Eu acho que que inclusive tem essa conversa que a gente também não sabe se é verdade, é tudo muito especulação, mas de que o Arteta teve que convencer a diretoria a contratar o Merino, porque o Merino não se encaixa nas diretrizes de contratação por causa da idade, né? Porque as diretrizes são de contratar jogadores até 25 anos e o Merino tem 28. Então, assim, o fato do Arteta ter forçado tanto a contratação do Merino, acho que diz muito sobre o que ele acha do jogador. E o Partey em último ano de contrato, ele, né, não tá mais no ápice da carreira dele. Eu acho que me parece, quando você soma tudo, né, eu acho que fica muito evidente que é uma questão de tempo até o meio de campo virar Rice e Merino. Mas, inclusive porque o Merino tem uma coisa que o Arteta ama, né, que ele ganha duelo que nem um alucinado, né. O cara foi disparado o maior ganhador de disputas, né, de La Liga. E agora
nessas 2 partidas que ele jogou, a gente já viu ele indo forte, ele dividindo. Então acho que é um futuro titular aí. Boa, boa. Obrigado pelo gancho. Vamos falar um pouco mais do Merino, então. Eu acho que entrou agora, né, do decorrer da partida, tinha se machucado logo no começo da temporada, deu aquele susto, né, apareceu o Timber na temporada passada, que logo no começo já se machucou a recém-contratação, né, a gente falou, meu Deus, de novo não. Mas o Merino jogou, o que você falou, em La Liga foi, né, performou muito bem. Essa questão de ter que pressionar, entre aspas, aí a diretoria para isso, me preocupa um pouco, de certa forma. Não só por conta da idade. Eu acho que a idade de 25 anos também é um pouco acima ali do Merino, tá ok. Mas o Arteta acaba chamando uma responsabilidade que antes estava muito na mão do Edu, né? Assim, é claro que o Arteta, óbvio que as contratações passam por ele também, mas quando ele insiste num cara, será que ele vai ter que abraçar demais também ou não? Você confia, Thiago, que o Arteta sabe o que está falando e o Merino vai entregar mesmo tudo isso? Porque sabe o que me lembrou agora? O Ten Hag, que teve que engolir muito o Antony, jogando mal pra caramba. Agora tudo bem, já desistiram do Antony no United, mas por muito tempo eu senti que o Ten Hag teve uma insistência com o Antony porque foi ele que insistiu na contratação e não era o cara indicado pelo clube, né? Pelo E o valor também, né? Valor também. 100 milhões. Então, o Ten Hag teve que comer o Antony ali com arroz e feijão ali, porque tinha que fazer alguma coisa com o menino. Você acha que isso não é um risco para a estratégia, já que a gente não acho que ninguém nega que a estratégia do Arsenal nos últimos anos de contratação está sendo muito interessante, né? Para não falar muito vitoriosa ali, né? Pelos nomes, pela juventude do elenco e tudo mais. Você acha que o Merino, como o Merino foi hoje, Thiago já iniciou ali falando sobre o Merino, especificamente como que você achou ele hoje e o que você acha dessa situação do Arteta ter que abraçar mais ali o Merino? Essa é uma discussão bem interessante. Eu não tinha pensado nisso, mas você tem um ponto realmente. Agora, eu acho assim que a principal diferença é que o Arteta tem se provado, né, a todo momento como um ótimo tomador de decisões nesse sentido. Então, e o time já tá bem estruturado, eu acho que é assim, uma contratação pontual que, se você olhar as características dele, do jogador, eu acho que tem todo... não tem muito motivo para você duvidar que vai dar certo, né? Então, assim, eu acho que tem isso aí que dá uma segurança grande ao Arteta de fazer esse pedido, né? Mas sempre um risco, né? Inclusive, vale lembrar, o Merino já jogou na Premier League, né? Pelo Newcastle e não marcou época. Inclusive, um monte de gente não fazia ideia que ele tinha jogado pelo Newcastle. E eu confesso que eu só me lembro por causa de jogar modo carreira no FIFA. Porque senão eu também não saberia. Então, tem isso também. Uma coisa que eu observei mais até no jogo contra o Paris Saint-Germain, você vê que ele tá um pouco fora do ritmo do jogo ainda, mas, claro, ele não pôde treinar como deveria, né, já que ele tava com a lesão no ombro. Ele ficou um mês, mais ou menos, né, sem estar em treinamento completo, então isso faz diferença, mas... E assim, as 2 situações em que ele entrou, eu acho que é cedo pra dizer alguma coisa mais definitiva, porque as 2 situações em que ele entrou, o Arsenal já tava no fim da partida segurando o resultado só. Então acho que isso muda muito, né, o perfil. Isso muda o jeito que o Arsenal joga normalmente. E normalmente é o jeito que o Arsenal jogou no primeiro tempo contra o Southampton, né, com a bola ali, tentando fazer o gol. E aí nesse ponto eu acho que ele vai ser interessantíssimo, porque ele tem a qualidade de passe e ele é muito safo com a bola. E ao mesmo tempo ele marca que nem um condenado. Então, assim, ele tem todas as características para se encaixar perfeitamente no Arsenal padrão, né? Agora, quando vai para esse modo final de jogo, para segurar, já é um outro padrão de jogo que ele se encaixou também. Que ele também chega firme, marca direito. Então se encaixou também, mas é outro padrão. Então eu ainda quero ver ele no Arsenal normal. Aí depois disso dá para ter uma opinião mais embasada. Mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que o Arteta não vai precisar se colocar nessa situação que você falou, dele ficar, né, tentando, né, bancar a ideia dele na marra. Eu acho que não vai precisar disso. Mas, pô, se chegar a isso, realmente é lamentável. E tem uma coisa, o Merino custou pouco. Ele custou 30 milhões de libras ou de euros, não me lembro qual foi a moeda, acho que foi euros. Um valor sensacional para um jogador da qualidade dele. Então, assim, o Arsenal pode até se dar o luxo de errar. Não, sem dúvida. Não, quem que não gasta isso em 2 almoços e uma janta, você já pagou o Merino. Mas vamos seguir, porque senão a gente vai falar do Merino e eu quero falar do Saka, né?
Gente, é impressionante o que esse... Não vou mais falar jovem. Eu ia falar jovem, o Paulo chamou minha atenção aqui na discussão, falou, não é um jovem. Ele não é mais um jovem, ele já é um adulto. Vamos falar sobre isso. Mas o Saka, pelo SofaScore, nota 9.9. Realmente, ele passe para gol, a atuação dele foi impecável. Paulo, o que você tem para falar? Se é que dá para falar alguma coisa a mais do nosso não tão jovem Saka? Pois é, falar do Saka é chover no molhado já. Ele chega aí a 7 assistências na temporada, né? E um gol. E participou de gols em todos os jogos até aqui da Premier League. E como eu falei pra você, eu ressaltei, né, que realmente ele tem esse apelido de Starboy pela torcida do Arsenal, mas não é mais um Starboy, ele é um Starman, né? É um homem já, um cara muito maduro apesar da idade, um cara muito humilde, ficou muito claro isso, não sei se a galera viu aí, mas durante o meio de semana, depois do jogo contra o PSG, ele conversou com o pessoal do CBS, da CBS, né, o Jamie Carragher, o Micah Richards e o Thierry Henry. E o Henry, inclusive, chamou ele para jantar na casa dele, que os filhos do Henry estavam lá esperando ansiosamente para ter um jantar com o Saka, e ele falou que ia ver ali se que tava meio corrido a agenda dele e tudo. Eu falei, pô, sua agenda tá com... Se o Henry me chamar, cara, pra, sei lá, fazer qualquer coisa, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou lá na casa dele, né? Mas tudo bem, eu entendo, o Saka deve ter muita coisa, realmente, jogador de futebol hoje em dia acontecendo, mas deu pra ver a humildade dele ao falar ali com o Henry, com os outros também, comentaristas da CBS, e é um cara que não chama muita atenção fora de campo, não faz nada fora do normal, vamos dizer assim, e que não fala muito também, só simplesmente joga. E hoje é o principal jogador do Arsenal. A gente tem o Odegaard fora, né, com a lesão, e hoje o Saka é o principal nome do Arsenal aí, é o responsável por hoje a gente estar brigando pelo título mais uma vez, apesar do início de temporada. Ele também é responsável pelas nossas vitórias, né, até aqui na Premier League, diretamente com as cobranças de escanteio maravilhosas para o Gabriel, com os cruzamentos na área como foi o caso hoje do gol do Martinelli. E realmente é um Starman, capitão, né, depois que o Jorginho saiu. Muita moral realmente para o Saka, e ele merece, né? Alguns números interessantes, ele passou ninguém mais, ninguém menos que Robert Pires em assistências com a camisa do Arsenal. São 42 agora na Premier League. E isso é uma marca muito grande, né? A gente tem aí uma lenda do Arsenal sendo ultrapassada pelo Saka, que com certeza lá na frente vai ser também uma lenda, isso aí eu não tenho dúvida, porque ele vai conquistar títulos também. O Saka foi também o único jogador a tentar mais de 7 chutes e mais de 7 passes em jogos da Premier League desde o início da temporada 2017-18, né? Então ele tem também acumulado alguns recordes muito interessantes que chamam muita atenção pela pouca idade dele e muita personalidade também. Então, muita gente, talvez, e eu me incluo nisso, que fala que não gosta muito do estilo de jogo do Saka por ele não ter aquela habilidade, né? O jogo bonito do futebol brasileiro, de drible e tal. Ele é um jogador muito mais eficiente, um jogador que é um jogador do futebol moderno, né? Hoje a gente não tem mais tanto espaço para o drible, a gente não tem mais tanto espaço para aquele jogador que é mais, vamos dizer, um próprio Neymar da vida, né? A gente gosta de ver um jogador como o Neymar, que tira umas coisas que ninguém tá vendo, mas o Saka talvez seja um cara que muitas vezes faz o feijão com arroz, mas ele faz isso muito bem, muito melhor do que os outros, e por isso que ele se destaca bastante. E não quero que a galera me interprete mal falando aqui que eu não gosto do estilo de jogo do Saka. É uma questão de gosto pessoal, de como você gosta de ver o jogador atuar, mas longe de mim falar que eu não gosto do Saka, ou que pra mim hoje, como eu falei, é o melhor jogador do Arsenal disparado e importantíssimo para o nosso time, e com certeza se a gente conquistar o campeonato lá na frente, ele vai ser o responsável por isso. Vou passar para o Thiago complementar aqui o que ele acha do Saka hoje, né? No geral, a gente já sabe que é um baita craque, mas
Vamos só escutar o áudio aqui do Arteta. Ele foi, já comentamos aqui um pouquinho sobre o Arteta, e ele comentou sobre o Arsenal, sobre essa responsabilidade que ele está ganhando. Bom, ele falou aqui, né, que, aspas então aqui pro Arteta, com certeza, quando o repórter, perguntou para ele sobre essa maturidade, né, do Saka, já não é mais esse tão jovem jogador do Arsenal. Ele falou, com certeza, essa é a maturidade e esses são os passos que os jogadores têm que dar. Ele está no time há tempo suficiente para ter esse papel. Quando você quer estar no topo, os jogadores têm que fazer esses movimentos para mudar o jogo. Ele fez isso de novo. Então, você vê que o Saka está cada vez mais tomando esse papel de líder, né? Líder técnico, não só como capitão hoje depois do Jorginho, mas líder técnico também. É isso, Thiago? Tem mais alguma coisa aqui para a gente fechar o Saka e a gente ir para o próximo? Eu acho que é importante só ressaltar uma coisa, porque que ele é muito bom, todo mundo sabe, né? É chovendo molhado isso, mas eu acho uma coisa assim que talvez muita gente não perceba, que outro dia eu tava vendo a entrevista não lembro quem foi, se foi com o Saliba ou se foi com o Gabriel, falando do quanto ele é forte, que é uma coisa que a gente às vezes nem percebe, né? Porque ele é mais baixo e magro e tal, mas de que ele é muito forte, e você pode reparar que diversas vezes ele vai disputar a bola com os zagueiros, com os laterais maiores, e ele vai no corpo e ganha a dividida. Então isso é realmente uma coisa que impressiona, assim, é muito rápido e forte ao mesmo tempo. É realmente fora de série. E só um detalhezinho, Paulo, que você falou dos passes, foram passes-chave, né? Só pra ficar claro, pra ninguém ficar confuso, né? Ele foi... foram mais de 7 chutes e mais de 7 passes-chave em mais de uma partida. Inclusive, ele tá liderando a tabela de chances, de chances claras criadas, né? Com 6 chances criadas acima do segundo colocado, que é o Cole Palmer. Ele tá com 13 contra 7 do Palmer. E outra coisa, ele se tornou o 5º ponta na história da Premier League a ter marcado ou assistido mais de 90 gols na competição, isso aos 23 anos, tá? O primeiro é o Cristiano Ronaldo, que teve 118, o Raheem Sterling com 110, Ryan Giggs com 92 e o Saka agora iguala Marcus Rashford com 91. A gente tem também o Theo Walcott com 75. Então, assim, a gente tá falando aí de jogadores que a maioria deles já parou de jogar e o Saka já se igualando aí nesse número, né, de 91, mais de 90 gols em participação aos 23 anos na Premier League. É histórico. E vale lembrar, ele começou jogando de lateral esquerdo, hein? Caramba, vale lembrar isso aí. João Castelo Branco, que é nosso ouvinte aqui assíduo, anota a dica aí de quiz. Ótimo quiz aí pra gente fazer pra Nathalie. Temos que lançar um quiz aqui, hein? Temos que lançar um quiz. Que com vocês dois vai ser empate de 10-10, né? Vai ser difícil. Mas, Castelo Branco aqui, anota aí, dica do Paulo aí de quiz. Quero ver a Nathalie e o Senise acertarem. Correspondentes Premier, também falando muito de Premier League. Última coisa do Saka. Paulo, momento chave do podcast. Lá vem. Everton Ribeiro ou Saka? Bom, vou parafrasear o nosso queridíssimo Carlos Alberto. Vamos falar de nível técnico? Everton Ribeiro, pô. Everton Ribeiro, não, sacanagem. O Everton Ribeiro, pra mim, é um craque de bola, tá? É um cara que, tecnicamente falando, é absurdo. E, pra quem não sabe, né, que eu sou torcedor do Bahia, por isso que ele tá fazendo essa brincadeira. E o Everton Ribeiro realmente é um cara muito acima da média do futebol brasileiro. Reinou aí, né, no futebol brasileiro, talvez como o melhor meia por muitos e muitos anos. E hoje no Bahia, apesar da idade avançada, tá com 35, 36 anos, ele ainda continua jogando em alto nível, mas não se provou na Europa, né? Não se provou no futebol europeu. E o Saka ainda tem 23 anos, tem muito a evoluir, com certeza, e vai ser melhor do que ele já é. Então, apesar do coração falar Everton Ribeiro, eu vou ficar com o Saka. Vamos pro próximo. A manchete do podcast vai ser Saka, banco do Everton Ribeiro no Bahia, mas fora isso, vamos pro próximo tópico. Pra gente começar a fechar aqui na reta final do nosso podcast e fechar sobre o Arsenal, a gente precisa falar que o Martinelli voltou, né? O Martinelli voltou. Voltou, gente. É isso mesmo? Nosso Martinelli voltou com tudo? Ou a gente ainda vai ver um revezamento ali entre o Trossard e o Martinelli, Paulo?
Pois é, o Martinelli voltou muito feliz com esse retorno dele, e esse retorno que a gente fala não é retorno aos gramados, né? Porque ele vem jogando como titular. Mas é o retorno do Martinelli que a gente está acostumado a ver, e que a gente se acostumou a ver nas suas primeiras temporadas no Arsenal. Era um titular absoluto ali há 2 temporadas atrás, e que na temporada passada caiu muito de rendimento. E esse mau rendimento, ele continuou no início dessa. E eu fiquei preocupado, ele perdeu a vaga para o Trossard no jogo contra o Brighton, só que aí teve a lesão a expulsão do Declan Rice, né? E aí ele acabou entrando no segundo tempo e tal. E depois, com a lesão do Odegaard, ele acabou voltando ao time titular, porque o Trossard teve que ser deslocado para o meio-campo ou para o ataque, né? Fazendo aquele revezamento com o Havertz. E o Martinelli voltou a ganhar oportunidades. E aí ele agarrou muito bem essa oportunidade que o Arteta deu, e que a lesão do Odegaard acabou também lidando, né? E realmente é um Martinelli muito mais ligado, um Martinelli muito mais participativo, e isso também é relacionado à chegada do Calafiori, porque o Arsenal era um time muito mais ofensivo pelo lado direito com o Ben White e o Saka, e o Martinelli muitas vezes ele ficava meio que esquecido, né? Não era tão acionado, mas agora com o Calafiori ali, que é um jogador espetacular e que tem um início de campanha de carreira no Arsenal muito bom, o Martinelli acabou sendo beneficiado por isso, porque ele está sendo mais acionado, está participando mais do jogo e sendo decisivo, como foi no jogo de hoje. O gol dele meio que abriu o caminho, né, para a vitória. Sim, o gol do Havertz abriu o caminho para a vitória do Arsenal, porque como o gol de empate foi cedo ainda, eu acho que ali abriu o caminho para o Arsenal ganhar. Mas até o segundo gol não estava nada certo, né? Então o Martinelli estava ali para fazer, ele entrou no segundo tempo, não jogou a partida inteira, foi poupado. E muito legal, realmente veio, e espero que ele mantenha isso, né? Foi convocado para a seleção e vive um bom momento, realmente, o nosso camisa 11. Você acha que foi um lampejo ou não? Você acha que você tem visto um crescimento, um retorno desse crescimento aí do Martinelli? Ele tem melhorado realmente, e acho que inclusive na confiança, né? E teve um lance contra o PSG ou foi contra o Leicester, não me lembro, que ele tomou uma falta e ele tava lá alucinado xingando o jogador do Leicester, o que é uma atitude que é completamente nada a ver com o padrão de comportamento dele, né? Então a gente vê assim um incômodo, talvez uma atitude nova em relação talvez, não sei, uma insatisfação com as atuações dele, alguma coisa, mas você vê inclusive uma mudança de atitude nele, e de lá pra cá deu pra perceber uma evolução grande. E eu acho que a gente vai ver se ele realmente voltou quando o Arsenal começar a jogar com o Calafiori e o Merino na esquerda, porque, como eu já falei, inclusive em alguma das lives recentes, o período que o Martinelli mais jogou pelo Arsenal foi o período em que ele tinha o Xhaka ali pela esquerda, que deixava o espaço para o Martinelli afunilar e funcionar mais como um atacante, e era alguém que tinha uma bola de profundidade. O Rice, por melhor que ele seja indo à frente, ele não é um craque como camisa 8, né? Ele é um craque como camisa 6. E ele joga muito bem porque ele é muito bom jogador, mas não é aquela coisa toda. Quando você tiver ali um canhoto que realmente é um passador nato, que é um jogador, um 8 nato, isso vai fazer muita diferença. Nessa temporada, só o fato de ter o Calafiori ali fazendo jogadas de ultrapassagem que o Zinchenko não faz. Porque o Calafiori, a gente já viu que ele é muito confortável tanto com a bola no pé construindo, como também carregando a bola em velocidade. Então isso dá ele tem muito repertório, né? Ele tem como ajudar o time de várias formas diferentes. E aí, só por isso, e também o fato de que o Trossard tem jogado como 9 e caído pela esquerda, né? O somatório desses fatores todos faz com que o Martinelli tenha mais espaço para afunilar. E aí, com isso, naturalmente, ele joga melhor. Então eu acho que é uma questão de tempo até o time se encaixar, né, como deveria ser, né, com o Odegaard voltando, com o Calafiori se estabelecendo ali, com o Merino também se estabelecendo. Esses fatores todos vão contribuir para o Martinelli voltar a ser aquele jogador que marcou 15 gols na Premier League, né? Eu acho que é uma questão de tempo. Vamos, antes da gente passar para nossas perguntas aqui da audiência, o pessoal que mandou mensagem, como isso aqui não é clubista, Fala Gunner não é clubista, a gente fala do adversário também. Vamos falar aqui do Southampton, né? Na verdade, eu queria só destacar pelo menos um jogador para mostrar nossa imparcialidade, que é o Tyler Dibling. Ele é uma promessa, na verdade, ainda do Southampton. Ele já foi titular, 18 anos.
canhoto, jogou ali pela direita como ponta. Teve participação, inclusive, na seleção da Inglaterra, sub-17, desculpa, em 2023. Thiago, você acompanhou o Tyler? Ele é uma promessa do Southampton? Você acha que é um potencial ou é um pouco cedo ainda para falar? Essa foi a primeira vez que eu vi ele jogar, mas eu gostei do que eu vi. Bem, bem habilidoso, audacioso. E uma coisa também, né, falando mais pela zoeira, o cara joga de meião baixo, ele já tá meio caminho andado pra me conquistar. Eu não sei o que é, jogador com meião baixo mexe com a gente, né? Acho que não sou só eu, não. Tem o Gleb. As panturrilhas, As panturrilhas? Né? Não, atenção, não, peraí. Não é isso? Jack Grealish. Grealish do Aston Villa. O Grealish joga. O Grealish do Aston Villa. Do City é bem sem graça. Bem sem graça. Amigos, vamos para a parte final aqui do nosso podcast, porque a gente já está batendo aqui o horário. Se você ainda não está seguindo a gente nas redes sociais, Fala Gunner, em todas as redes você encontra, e em todas as redes na nossa bio, no nosso link da bio, você tem o Linktree com todos os nossos materiais, revistas. Se você ainda não viu nossas revistas, veja nossas revistas. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, entre no nosso grupo de WhatsApp. É sempre uma discussão muito bem-humorada, saudável. Pessoal do bem falando de Arsenal, falando de futebol. E aqui nós temos algumas perguntas, alguns debates que ocorreram durante o jogo, pós o jogo, principalmente no grupo, mas também nas redes. Então eu vou passar para vocês, vou falar a primeira, e eu quero que vocês vamos no nosso fechamento. Então quase que um bate-bola para a gente passar por aqui. O Felipe Rodrigues, no grupo, ele falou o seguinte: vocês não acham que o Arsenal tem levado muitos gols nesse início de temporada? A que se deve isso? Desfalques, desatenção, autoconfiança? Paulo, o que você acha? O Felipe Rodrigues chama atenção para um ponto importante ou não? Não é assim também? Então, eu acho que é uma certa falta de atenção, sim, e não seria nem da zaga propriamente, né? Eu acho que a nossa zaga ela é infalível, praticamente, se depender só dela, né? O Gabriel e o Saliba. Mas tem sido falta de atenção, principalmente esses últimos 2 jogos contra a Leicester e contra o Southampton. Eu daria isso para aquilo que eu falei no início, né? Que como são jogos contra equipes da parte de baixo da tabela e jogando em casa, a gente acha que vai ganhar o jogo a qualquer momento. E esse nível de concentração ele não pode baixar. Isso é uma coisa que o Arteta fala bastante, né? E com essa concentração abaixando, com jogadores achando que vão ganhar o jogo a qualquer momento, é aí que essas coisas acontecem. O jogo contra o Leicester foram 2 gols espíritas, praticamente, né? Um foi um golaço do James Justin, que ele pegou ali de primeira, um chute que ele nunca mais vai acertar na vida, coisa de Van Basten e Bebeto. E o outro, uma bola que desviou no Havertz e enganou o Raya, né? O de hoje desviou também. O gol de hoje desviou também. Um contra-ataque que o Southampton conseguiu encaixar. Inclusive, eu não falei isso durante a nossa fala sobre o jogo, mas o Southampton, apesar de não ter tido praticamente nenhuma chance, teve algumas que levaram susto, né? Teve o gol, teve uma bola no segundo tempo que acertou o travessão, num lance em que o Raya não saiu bem do gol, ele estava ali sendo bem marcado pelo atacante, algum jogador do Southampton impedindo, né? Uma coisa que o Ben White faz muito bem para o nosso lado. E o Southampton realmente incomodou em algumas situações e poderia ter feito o segundo gol ali e deixado o jogo mais complicado. Os outros jogos, né, o City e o Brighton, por exemplo, a gente tomou gols muito pela questão da expulsão. Então isso aí fez uma diferença absurda. Então acho que a gente não deveria nem levar em consideração. Mas realmente o Arsenal é conhecido por ter uma defesa muito forte e tem tomado mais gols do que a gente está acostumado nesse início de temporada. Você já respondeu aqui o nosso segundo comentário, que é o meu xará, o Sérgio Calife, no grupo, comentou exatamente isso, assim, sobre o Southampton. É um time muito fraco, né? Então talvez a gente tenha sentido uma dificuldade contra eles, não seria algo normal. Vamos para o próximo? O Wilber, do grupo, também falou o seguinte: a gente não falou muito do Havertz hoje, né? Então ele comentou aqui: sempre defendi o Havertz, enquanto pediam o Jokeres. Vamos combinar um negócio? Victor Jokeres. Beleza. Vamos chamar o cara de Victor, o sueco que joga no Sport. Realmente ele ainda continua fazendo muito gol no Sport. Era um nome que muitos Gunners queriam.
Eu vou fazer um parênteses muito rápido. Eu jogo Futebol Manager e eu vou falar, jogo, obviamente, com o Arsenal. Eu contratei o Gyökeres, o Victor pro meu time. É uma regra, ele tá né? ele tá fazendo muito gol, viu? Ele tá fazendo muito gol. Pelo menos no Futebol Manager funcionou. Thiago, você acha que o Havertz supriu essa necessidade de um centroavante que a gente discutia? E a gente já falou sobre o Gabriel Jesus. O Havertz, tá bom, não precisa de outro? Precisa do Victor? Por profundidade de elenco, a gente teria que ter outro atacante, né? Porque tá vendo aí como é que é complicado quando um jogador muito bom sai, né? Que é o caso do Odegaard machucado. Mas, assim, o Havertz, ele continua não sendo aquele matador, né? Mas ele tem feito gols ou contribuído para gols sempre. E isso acaba meio que fazendo com que a gente não sinta realmente essa necessidade de contratar um atacante, né? Inclusive, as estatísticas sobre eles são absurdas, né? Eu até separei aqui algumas para falar. Por exemplo, nesse ano de 2024, ele tem a mesma quantidade de envolvimentos em gol, tirando pênaltis, do que o Erling Haaland, do Manchester City. Então, isso aí, por exemplo, é uma coisa que é assustadora quando você vai ver, né? Você não imagina isso, mas é real. E, deixa eu ver, na Premier League ele tem 20 gols em 20 jogos na Premier League como atacante, envolvimento em gols, né? 20 em 20, ou seja, precisamente a cada 82 minutos ele está envolvido em um gol, quando ele joga como atacante. E uma curiosidade temporal é que o primeiro gol dele pelo Arsenal foi aquele pênalti que os jogadores deram para ele bater no jogo 7 da temporada passada contra o Bournemouth. Aí ele bateu, fez o gol, quase não comemorou, né? Super envergonhado. E aí a gente passa um ano depois e o cara tá simplesmente fazendo... é outro jogador. Não tem diferença, não tem nem comparação a atitude, inclusive, dele, né? Do acanhamento ali, de uma coisa quase envergonhada para um jogador que se irrita e tá ali brigando por toda a bola e chama o jogo. E outra coisa, o gol dele hoje foi um gol que empolga, inclusive, porque ele deu um chute... foi um chute bom, um chute de atacante. Coisa que a gente não vê ele fazer muito. Então, assim, a gente não sabe qual é o limite dele, né? Qual é o teto dele, mas a gente tá vendo aí que talvez esse teto seja mais alto do que a gente imagina até. Vamos ver aí no final da temporada onde é que a gente acha que ele pode chegar, mas se continuar desse jeito, não tem Gyökeres certo, né? Falando de teto, o Felipe Farias, também no grupo, comentou do Sterling. Vocês acham que o Sterling chegou no teto e agora já está numa decrescente? O Felipe falou foi o seguinte: Martinelli também mostrou que faz falta. E Sterling ali cai muitos degraus. Sterling já está numa fase decadente. O que você acha, Paulo? Eu acho que não dá pra gente avaliar ainda. É muito cedo. Primeiro jogo dele como titular hoje e tudo bem, não foi uma boa partida dele, né? Não teve tantas chances criadas nem nada. Ele fez uma boa jogada ali pela ponta, achei, mas muito cedo. É também a questão do Gabriel Jesus, né? Sequência de jogo. E ele não teve ainda, não sei se vai ter, tá? Porque ele chegou realmente para compor elenco inicialmente. Ele vem por empréstimo do Chelsea, uma contratação ali no último dia da janela, realmente para a gente ter um elenco um pouco mais encorpado e mais experiente, até porque o Sterling tem experiência de conquistar a Premier League e tudo. Então eu achei quando ele foi contratado uma contratação super válida e acho que assim, não é um cara que a gente está dependendo dele, né? Ele é um cara que está realmente servindo ali para rodar o elenco, para que a gente possa poupar algumas peças, como foi o caso do Martinelli no jogo de hoje, do próprio Trossard. Então, paciência com o Sterling. Acho que é um bom jogador e que vai trazer alguma coisa pra gente aí. Se o Nelson fez um gol naquele ano, lembra? Gol no último minuto contra o... Não sei se foi contra o Southampton ou se foi contra o Bournemouth, né? No último minuto. Se o Nelson fez gol importante, eu tenho certeza que o Sterling também vai deixar a sua marca no Arsenal nessa temporada, porque é o tipo do jogador que a gente em algum momento na temporada vai precisar. E é bom ter ele ali, melhor ter ele ali do que a gente tá reclamando aqui que não tem peça de reposição. E é uma ótima peça de reposição. Paulo, então continua aqui com o Léo. O Léo Nascimento falou o seguinte no grupo. Vamos lá. E aí? Vinícius Júnior ou Saka?
Grande Léo, participa bastante lá no grupo. Então, Léo, hoje ainda o Vinícius Júnior, ainda mais que a gente tá falando de um cara que já ganhou a Champions League 2 vezes, sendo decisivo nas duas, fazendo gol nas duas finais. E é um cara que ainda assim tem muito a evoluir ainda, e acho que quando ele ficar mais experiente vai ser melhor do que ele já é. E eu acho que pro Saka precisa realmente conquistar títulos, ser decisivo, né, em jogos importantes. Ano passado a gente foi eliminado da Champions pro Bayern de Munique e o Saka poderia ter feito a diferença, né? É o tipo do jogo que a gente precisa que o Saka, não só ele, mas que ele também faça a diferença. Então, só isso. Em termos de bola, é aquela coisa que eu tava falando anteriormente. O Vinícius talvez tenha um estilo de jogo de mais drible, de partir para cima, mas o Saka talvez seja muito mais eficiente, né, do que o Vinícius. Eu acho. Eu acho. Não dá para falar Vinícius ou Saka, né? Assim como se fosse quando você fala que o Saka é melhor, você não tá falando que o Vinícius é ruim, né? Isso. Mas sinceramente, eu prefiro o Saka. Pro time, eu prefiro o Saka, sinceramente. Eu também. Mas, você também, Thiago? Eu prefiro o Saka pro time. Assim, talvez o Vinícius, sei lá, seja melhor no sentido de drible, até mesmo fazedora de gols. Também o Vinícius tem feito bons gols ali, mas o time eu prefiro o Saka. Thiago, quer comentar aqui do Saka? Quer já emendar com a próxima aqui, nosso querido João Peixer, nas nossas redes? Ele mandou o seguinte, ó. Gostaram da entrada do menino? Isso a gente já comentou, mas essa segunda parte da pergunta eu achei bacana. Na atual disponibilidade do elenco, então, ó, a lesão do Odegaard. Como seria o meio-campo de vocês, Thiago? Cara, longe de mim dizer que a minha ideia é melhor do que a do Arteta, né? Só o que eu posso dizer é que o Arteta resolveu mudar o time para o 4-4-2 e tá dando certo, então eu tô com ele. Ó, o Edu Gaspar, né, nosso manager, também tá sempre aqui na nossa audiência, trocando ideia com a gente quase o tempo inteiro. Vai te escutar, viu, Thiago? Então, qualquer coisa, a gente deixa umas dicas aqui pro Arteta. Ó, o Gilvan Cavalcante mandou o seguinte: como vocês acham que fica a questão dos laterais com a volta do Ben White? Arteta vai voltar a colocar o Timber na esquerda e botar o Calafiori no banco? Como vocês imaginam que será essa programação na imaginação de vocês? Eu quero depois só chamar a atenção aqui que a gente tem um tema aqui que a gente quer discutir em breve, que é sobre os laterais. Como vão ficar os laterais no atual futebol moderno, né? Porque eu acho que vários os times que tem Cafu e Roberto Carlos, né? Para fazer aquela ponta a ponta nas laterais. Então, mas acho que isso é uma das questões. E aí, gente? Thiago, o que você acha que o Gilvan tem razão ali, vai ficar uma confusão, o Arteta vai ter que lidar com uma certa situação ali, não de ego, né? Porque isso o Arteta lida bem, mas vai ter o Ben, vai ter o Timber, vai ter o Calafiori. Como que a gente monta as laterais aí nesse esquema? Eu acho que a grande vantagem disso é que a gente pode alternar de acordo com o adversário, né, de acordo com a condição física. Essa é a grande vitória do clube. Agora, assim, o titular, eu disse isso inclusive numa live antes do Timber jogar na direita. Eu falei, olha, no futuro a gente vai terminar a temporada com Calafiori na esquerda e Timber na direita. E eu acho que pelo que a gente já viu até agora, eu acho que isso já aconteceu. Eu acho que quando o Ben White voltar, ele vai voltar no banco. Eita, essa aí é polêmica, hein? Vamos ver, a gente vai te cobrar. Difícil. Não acha que a gente vai esquecer, não. A gente vai cobrar no próximo episódio. Antônio Marcos Naveg. Como vocês veem o Arsenal em relação à Champions League? Colocariam o Arsenal como top 5 da Europa e um dos favoritos ao título? E lembrando que a gente está num formato inédito da Champions, né? Então, assim, essa primeira fase, ninguém sabe exatamente, tem uns cálculos matemáticos ali, um palpite, né? Quantos pontos a gente precisa para se classificar ali na primeira etapa, na segunda etapa e tal. Eu achei até que a gente está indo com os titulares na Champions nesse começo, não sei se era necessário. Acho que a gente pode estar se prejudicando um pouco na Premier League, mas tudo bem. O que vocês acham? Thiago, estamos no top 5 da Europa? A gente é favorito aí ao título? Não, favorito não, mas top 5 acho que a gente pode até dizer com números. Na temporada passada, o Arsenal ficou, né, não ficou nos 4 principais, né? Caiu nas quartas de final. A gente pode até discutir se a gente já não estava no top 5 na temporada passada, né? Que a gente foi eliminado nas quartas. Mas... Paulo,
Desculpa, Thiago, complemento. Não, eu ia dizer só lançar uma pergunta, inclusive, para passar para o Paulo, se ele quiser responder isso, assim, quais seriam... para o Arsenal não estar no top 5, a gente teria que dizer 5 times melhores do que o Arsenal na Europa agora, né? Quais seriam eles? Tem isso. Eu ia jogar essa furada aí pro Paulo também. Quem é o top 5? O Arsenal tá dentro? E se não tá, quem é? Então, vocês podem falar que é polêmico, que é, sei lá, o que vocês quiserem, mas assim, pra mim, sem sombra de dúvidas, hoje o Arsenal é top 3 do mundo, só tá atrás de Manchester City e Real Madrid. Isso eu falo sem soberba nenhuma, falo por realmente avaliar muito bem o trabalho do Arteta. E a gente tá atrás do Real Madrid porque é o Real Madrid, porque além de ser o time que sempre ganha a Liga dos Campeões, tem um elenco recheado de estrelas, com Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Vinícius Júnior. Devo estar esquecendo de mais gente aí, Bob. Valverde. E o Bob, né? O nosso queridíssimo Bob. E o Manchester City, por estar com o Guardiola já há mais tempo, mas a gente já mostrou que nem pro City a gente perde mais, né? Porque na temporada passada nós vencemos em casa e empatamos fora por 0-0. Dessa vez empatamos por 2-2, sendo que poderíamos ter ganho, né? Se o Trossard não tivesse sido expulso. E então, assim, em termos de... Fora isso, eu não vejo nenhum outro time à frente do Arsenal. O que falta mesmo é mostrar dentro de campo que a gente tem capacidade de chegar pelo menos numa semifinal de Champions League. Acho que a gente tem capacidade, inclusive, já de chegar na final. O que faltava era a experiência, já que na temporada passada foi a primeira vez que muitos dos nossos jogadores estavam jogando uma Champions League, e isso agora já é passado, né? Agora a gente já ganhou um pouco mais de casca e com certeza vai chegar mais forte nessa temporada. A gente tem aí no elenco um Havertz que já fez gol de título de Champions pelo Chelsea. A gente já tem o Odegaard que tem experiência na Champions, né? Jogou pela Real Sociedad. O próprio Sterling também já jogou bastante Champions League. Gabriel Jesus, enfim, tem vários jogadores aí, além dos nossos que jogaram na temporada passada e com certeza aprenderam bastante. Acho que a gente está se comparando bem, né? Tá batendo bem de frente com o City, sem a gente ter o patrocínio, a gente tem, né? Mas sem ter o financiamento direto da Arábia Saudita, né? Patrocinador, a gente não precisa falar sobre isso, mas os árabes não precisa falar sobre isso. Mas, continuando aqui com o Antônio, pensando que a gente não tem o patrocínio tão direto da Arábia Saudita, olhando o elenco, qual posição vocês acreditam que possa ter alguma lacuna ou o elenco está excelente? Thiago, você acha que a gente tem buracos ainda para complementar? Pode ser no time titular, né? Ou pode ser realmente uma falta de reposição. Porque, por exemplo, o Odegaard saiu, a gente está meio que improvisando ali, às vezes o Trossard também. Não sei se isso já demonstra um buraco ali, né? O que você acha, Thiago? Eu acho que o Odegaard seria o grande buraco, só que o Waneri entrou tão bem nos últimos jogos, né, que eu acho que, né, considerando as janelas seguintes, acho que não vai ser uma preocupação, é só uma questão de tempo até ele evoluir. E eu acho que faltaria um atacante com o perfil do Havertz, talvez, um grande, que, né, ocupe bem espaço, porque isso aí a gente não tem, né, o Havertz sai do time e a gente perde esse poderio físico, essa referência física no ataque, né? Então acho que essa seria a grande carência, considerando que o Waneri vai assumir essa posição aí de substituto, de herdeiro do Odegaard. Ele tem 17 anos, o Waneri, né? Então é uma pressão, de certa forma, né? É uma pressão, mas concordo com você. Acho que nosso time está bem servido nesse ponto. Aproveitando aí nesse mesmo gancho, o Leandro coloca com o elenco completo, então aí o Odegaard voltando, qual o 11 titular para a temporada, Paulo? Você quer arriscar se você é o Arteta? Senhor Arteta, qual é o seu time? Queria eu. Só falando sobre a última aí, eu achava que a única lacuna do elenco era o substituto do Odegaard, mas o Waneri foi realmente uma grande surpresa, mostrou muita personalidade e tem totais condições de ser esse cara. O 11 titular, em condições normais, sem lesões, acho que a gente pode concordar que aliás, a gente não pode concordar, porque essa questão da lateral direita é realmente bem polêmica. Mas eu iria com o David Raya,
o Timber no lugar do Ben White. Também eu acho que o Timber pode ser o titular aí na lateral direita. E é ótimo a gente ter uma competição entre Ben White e Timber. Não são muitos times que têm essas opções, né? Duas opções ótimas para lateral. Saliba, Gabriel e o Calafiori. E aí no meio-campo eu continuaria com o Partey por enquanto, e ao lado dele o Rice, o Odegaard ali como 10, Saka, Martinelli e o Havertz. E deixando claro que o Martinelli, eu tô considerando que ele vai melhorar ainda mais do que ele mostrou hoje, né? Porque senão o Trossard com certeza vai pedir passagem. Então, é difícil. Eu acho que hoje no futebol não existe essa questão de 11 ideal, porque varia muito de um jogo para o outro. Como a gente pôde ver hoje, foram 3 mudanças e vai continuar acontecendo isso. Eu acho que o Martinelli e o Trossard, por exemplo, vão terminar jogando o mesmo número ou números bem parecidos, de partidas na temporada. E essas trocas vão continuar sendo frequentes aí. Não acho que tenha um time, um 11 ideal, não. Acho que é mais um time de 14 ideais aí que a gente tem. Você tem alguma discordância gritante aí do Paulo? Não. Eu acho que o Merino vai acabar como titular, mas isso é só Eu também acho. É um exercício de futurologia só. Mas, assim, eu acho que com o Rice de 8 pela esquerda e o Martinelli ali na ponta, eu acho que se for continuar assim, né, eu acho que é bem capaz do Trossard acabar como titular ali pela ponta. Muito bem. Eu só ia Paulo, perguntar para chama- vocês essa questão do Partey com o Merino, é porque o Rice então passaria a ser o primeiro volante? Como que isso funcionaria? Exatamente. Eu acho que o Rice funciona, quando precisou como primeiro volante, jogou bem. E eu acho que os dois têm a capacidade de fazer a primeira volância e a segunda, né? Fazer o box-to-box ali. Então acho que dá para fazer um revezamento aqui. Olha eu dando E meu palpite, uma outra né? coisa, uma outra coisa interessante é que o Merino tem já um entrosamento com o Odegaard, porque os dois jogaram juntos na Real Sociedade, né? Então isso Na pode Real ser bem Sociedade. benéfico para o nosso time. Tem que trazer o Isaac pra Exatamente. completar o entrosamento da Real Sociedade, né? Caramba, aí sim, hein? Gente, continuando na mesma toada, o Matheus Pereira. Vocês acham que hoje foi uma prova de boa profundidade do elenco? Cerca de 6 mexidas e ainda assim um time de desempenho competitivo? Eu vou, antes de passar aqui pro Thiago, gente, assim, disputamos cabeça a cabeça o título da Premier League, né? Então eu acho que a gente precisa ter essa profundidade se a gente quiser continuar. Então a gente sofreu ainda um pouco aí com o Southampton, mas se a gente for ver friamente, assim, com números, os únicos empates foram quando a gente teve as expulsões, né? Então, assim, eu acredito que nosso elenco tem já uma profundidade que a gente consiga disputar o título, né, Thiago? Com certeza. Acho que essa janela foi muito importante para preencher as lacunas que faltavam, né? Muito mais opção agora na zaga. Na zaga não, na linha defensiva. O Merino preenchendo uma lacuna que tinha, que era de ter um outro meia com mais capacidade de passe, que o Fábio Vieira nem o Fábio Vieira nem o Smith Rowe vinham conseguindo fazer esse papel. E é isso. Eu acho que realmente a gente, como eu tinha dito antes, né, eu acho que a gente preencheu a maior parte das lacunas. E aí, em termos de qualidade, né, eu acho que ainda é um problema o fato de que o Gabriel Jesus está sem ritmo, está meio ansioso, aquilo que a gente já discutiu. E o Sterling também, ele estava sem confiança jogando pelo Chelsea, não estava jogando bem pelo Chelsea. E aí agora precisa se entrosar com os jogadores, né, precisa voltar a pegar confiança de novo. Então, isso é um problema assim, de competitividade, eu diria. E é claro, quando você muda muitas peças, como foi o caso do jogo de hoje, sempre fica complicado. Então, mas tirando essas questões pontuais, eu acho que realmente o elenco hoje é competitivo. E dá pra gente ficar fazendo essas trocas ao longo da temporada que vão ser super necessárias, né? Porque o calendário nesse ano vai ser ainda mais apertado do que nos outros. Vocês já responderam aqui a nossa última manifestação aqui do nosso pessoal. O Pedro Carvalho, ele falou isso, né? Nesses últimos jogos, podemos ver a melhora do Martinelli após o Calafiori se firmar na esquerda. O que acham dessa dupla e como o Merino pode agregar? Vocês já responderam, na verdade, mas se quiserem complementar,
O Merino vai jogar ali junto, talvez, com o Calafiori e o Martinelli, né? Então, esse trio ali pode ser um ponto forte, né? Sempre não, mas tinha uma queda a mais pela direita ali, até pelo Saka também, pelo Ben White. Talvez, vocês já comentaram isso, possa dar uma equilibrada. É isso, Paulo? Ou você acha que o Merino tem, além do que vocês já comentaram, inclusive, da marcação dele, né? Como que ele agrega ali nesse lado esquerdo? Então, essa posição, ela é fundamental ali, né? Porque realmente faz uma ligação tanto da defesa quanto ao ataque. O Declan Rice é um cara que se doa muito fisicamente pro time. É um cara que às vezes parece estar em todas as partes do campo. E o Merino tem que estar no seu melhor nível físico, né? Para poder atuar ali também. Então, a gente tem que ver como é que ele vai exercer. Porque a gente agora está acostumado com o Rice exercendo essa função. E o Merino tem que fazer a bola não cair, né? O nível não cair ali naquela posição, mesmo com o Rice sendo recuado para primeiro volante. E tô realmente ansioso para ver se também essa ligação com o Odegaard, se vai render bons frutos. Então é importante porque liga ali com o Calafiori, com o Martinelli e também com o Odegaard, né? Pode ser uma boa conexão. Estou ansioso para ver o Odegaard voltando de lesão, como ele volta, né? Porque a gente sabe que tem ritmo de jogo, Premier League tem uma intensidade muito alta. Meus amigos, estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio da temporada 2. Lembrando que o nosso Arsenal pega no sábado, dia 19 de outubro, né? Teremos data FIFA agora. Então, só 19 de outubro, a 1h30 aqui no horário do Brasil, né? Em Brasília, contra o Bournemouth. Amigos, agradeço. Acho que quem nos aguentou até agora é um vitorioso. Parabéns, você é realmente um gunner. Queria agradecer, logicamente, aos meus colegas, o Paulo e o Thiago. Encerramentos. Thiago, suas considerações finais. Tá, vou trazer duas estatísticas aqui, que uma delas eu tô na dúvida se a gente trouxe, mas acho que não. O Arsenal é o segundo time na história da Premier League a conseguir 400 vitórias em casa, né? O único que tinha conseguido isso tinha sido o Manchester United com 428. É um número impressionante, né? Bom, legal pra gente. E a outra estatística, essa aqui, pra gente terminar tirando o sarro do rival, porque agora o nosso rival não é mais o Tottenham, né? O nosso rival é o Manchester City. Aí pra tirar um sarro aqui, desde que o Haaland teve aquela atitude ridícula de pedir para o Arteta se manter humilde, desde aquilo ele não marcou mais gol na Premier League, né? Vou terminar deixando isso aí registrado. Sensacional, sensacional. Thiago, muito obrigado por hoje. Sensacional essas participações. Paulo, e aí? Alguma consideração, alguma estatística dessa? O João Castelo Branco tá anotando. Opa, João, anota aí, hein? O Quiz está ficando cada vez mais robusto. Diga, meu querido. Pois é, temos que implementar o quiz aqui com certeza, é algo que eu gosto bastante de fazer. E assim, muito feliz pelo retorno do nosso podcast, né? É uma novidade que a gente está trazendo aí para a nossa comunidade. A galera pediu muito, por muito tempo, a volta do podcast, que parou em 2023, e agora vai com certeza melhorar, agora com o Sérgio aqui como nosso mediador, né, desse debate, que não é um debate, é mais a gente falando sobre os jogos do Arsenal, e então muito legal a gente poder fazer com que o podcast Fala Gunner volte à ativa, e mais novidades virão por aí, vocês vão ficar sabendo. Mas sobre o Arsenal, assim, foi uma vitória que mostra mais uma vez a personalidade do time, mostra que o time está preparado para conquistar o título, vai brigar pelo título até o final, ainda está invicto, né? Então podemos repetir 2003, 2004. Não vou zicar, mas assim, é um fato, é uma realidade, né? Isso pode acontecer ainda. E é um Arsenal que cada vez, né, mais com o tempo passando, com as temporadas passando, um Arsenal cada vez mais robusto, um Arsenal cada vez mais experiente, e um Arsenal que dá a esperança ao torcedor de que a gente vai finalmente conquistar esse tão sonhado título. Não tá fácil para ninguém. O City hoje ganhou do Fulham de virada em casa por 3-2 e vai com certeza sofrer aí com a ausência do Rodri por um bom tempo, né? Tá fora da temporada praticamente. Isso não deixa de ser uma vantagem para a gente tentar ir sonhar com o título dessa vez. E continuar ganhando jogos e espero que sem os sustos, né? Que a gente passou aí contra Leicester e contra Southampton. A gente tem o Bournemouth na próxima rodada fora de casa. Um jogo que geralmente a gente vai muito bem lá no Vitality Stadium. Não sei se é o mesmo nome ainda.
E realmente estou bem confiante aí agora da data FIFA, né? Infelizmente, porque por mim tinha jogo do Arsenal todo dia e agora a gente vai ter aí 2 semanas sem jogos e que a gente volte da data FIFA sem lesões e também com o mesmo ritmo e conquistando aí os pontos, conquistando os resultados. Valeu, Sérgio. Obrigado, gente. Bom, se alguém se machucar, então foi zica do Paulo, mas tá tudo bem, a gente vai seguindo mesmo assim. Quero agradecer demais a vocês que nos aguentaram. Sigam, por favor, nas nossas redes sociais, curtam, compartilhem, espalhe a palavra. Seja mais um Gunner e nos acompanhem. Agradeço demais a todos e vamos nos falando. Sempre às segundas. Vamos esperar agora a data FIFA, porque podemos ter algumas novidades aí durante essa data FIFA. A gente vai comunicando nas redes sociais, mas vocês nos acompanham no Spotify, nos seus agregadores favoritos, às segundas-feiras. Muito obrigado, beijos e abraços. Tchau!